Como dizer, se esta semana entre o Natal e o Ano Novo tinha tudo para rimar com um certo descansozinho, porque todos merecemos, acabou mesmo por rimar com mais um casinho que virou crise política séria. Vai, claro, ter de ser esta a jogada da semana, na segunda parte. Espero ter aberto o vosso apetite antes de irem demitir 2022. Para já, a divisão do baralho, nos naipes do costume, com a Susana Peralta, o Luís Aguiar Conraria, o Jorge Fernandes e o João Marcos de Almeida. Hoje, mais em jeito de balanço do ano, vamos fazer isto e começamos com uma carta de paus, João, para o governo de António Costa. Olá, Vanessa, sim. Paus, e são muitos paus mesmo. Este é o... Tragicamente, nós conhecíamos a expressão 9/11, está ligado aos ataques terroristas do 9 de setembro de 2001. Do 11 de setembro. Do 11 de setembro de 2001, sim. Hoje, este governo também passa a ser o governo 11 e 9. Ou seja, 11 demissões em 9 meses, que é uma coisa verdadeiramente extraordinária num governo de maioria absoluta. Eu não me lembro, e não deve haver história, também não houve muitos governos de maioria absoluta em Portugal, houve 4, 3 antes deste, este é o 4º. A maioria absoluta de um só partido. Depois os governos AD também foram governos de maioria absoluta. Mas não me lembro de nenhum governo de maioria absoluta que tenha tido tantas demissões em 9 meses. É uma coisa extraordinária como é que um governo de maioria absoluta tem este tipo de comportamento e tem estes problemas todos. Em segundo lugar, também é interessante notar, e também justifica a minha classificação, que António Costa parece que tem pouca energia política, parece que está ausente, está cansado, está farto, até parece que está farto. Eu acho que houve uma coisa muito interessante. No momento em que António Costa teve a maioria absoluta, inesperada e acidental, ele próprio reconheceu, parece que ele ficou farto, ou não ficou farto, ele sente superior ao país e superior ao PS seguramente, e está cansado disto tudo. Quer dizer, ele tem outras aspirações, ele quer ir para Bruxelas e custa-lhe muito esconder que já não tem paciência para o que a imprensa chama destes casos todos. Por exemplo, eu acho que ele deveria saber o que aconteceu na TAP, mas não me espanta nada que ele não soubesse, o que já mostra a sua falta de paciência e de disponibilidade para ser um primeiro-ministro em funções plenas. Agora, dito isto tudo, eu acho que o governo tem que cumprir o seu mandato. Não há razões para não o fazer. Em democracia devem-se cumprir os mandatos, é uma regra muito importante da democracia, e portanto o governo tem que ficar até 2026, tem mandato para isso e tem que governar. Portanto, por mais que custe a António Costa, ele vai ter que governar, e se for necessário, acho que o Presidente da República tem que ter uma conversa muito séria com ele, tem que dizer que ele precisa de governar, foi para isso que foi eleito, tem maioria absoluta, tem o mandato dos portugueses e tem que governar até ao fim. E depois, no fim de 2026, logo se fazem avaliações sobre o que foi o governo socialista. E agora António Costa já não exclui concorrer a um novo mandato no podcast de Acho muito bem Balsão. que ele concorra a um novo mandato, tem toda a liberdade para o fazer, toda a legitimidade para o fazer, e depois os portugueses julgarão que tipo de avaliação é que vão fazer do governo de António Costa. Agora, que ele deve ficar até ao fim, porque nós sabemos que o PS também é especialista em fugas, tentarem fugas antes de acabar os mandatos. E acho que ele deve ficar até ao fim. Passamos agora para uma carta de ouros, Susana Peralta, o que marcou este ano foi muito a questão da inflação decorrente da guerra na Ucrânia. Depois da pandemia, estávamos longe de imaginar que a guerra estaria de volta em força à Europa, e é por isso que queres trazer aqui este naipe. Sim, é ouros porque tem a ver com dinheiro, não é? Por isso, para falar da inflação, mas antes disso eu acho que vale a pena lembrarmos que o principal custo da guerra é um custo humano, do qual nós estamos, felizmente, estamos protegidos desse custo humano e também às vezes temos muita tendência a queixar-nos da nossa crise, que é real, mas não devemos esquecer que o principal sofrimento está a ser vivido pelos ucranianos. As estimativas atuais, isto são sempre números com muito pouca segurança, mas enfim, as estimativas atuais já falam de 13 mil soldados ucranianos mortos. Estamos a falar muitas vezes de pessoas jovens no início da sua vida adulta, e por isso que os sonhos são perdidos para eles e para as famílias, muitos deles, enfim, pais de filhos e filhas e mães também, já agora, também há muitas mulheres mortas.
Queria também lembrar o sofrimento das crianças, porque é importante pensarmos que não só já no verão se falava de cerca de 1000 crianças mortas ou feridas pela guerra, sendo mais uma vez um número muito difícil de confirmar, mas eu acho muito mais preocupante e dramático este número, que são as 11.500 crianças que, com números mais recentes, soubemos, por estimativas das autoridades ucranianas, que foram deportadas para a Rússia, que foram retiradas dos palcos de guerra, às famílias e cujas famílias estão desesperadamente à procura. Por isso, 11.500 crianças, são mais de 1000 crianças em cada mês de guerra que desapareceram das suas famílias e que estão a ser certamente sujeitas a lavagens cerebrais e a uma certa endoctrinação para se tornarem russas, como se isso pudesse fazer, como se isso fosse possível, não é? E também, obviamente, já agora a falta de escola, portanto, a guerra leva a uma disrupção enorme nos sistemas de ensino, que se junta à disrupção que as crianças na Ucrânia, como em todo o outro lado, em todos os outros lados do mundo, tinham tido devido à pandemia. E por isso estamos a falar de um custo humano enorme e nós na Europa às vezes não temos, felizmente, nas últimas décadas uma experiência próxima da guerra, porque as guerras continuaram sempre a existir, já agora, noutros continentes, logo no continente africano, que é um continente tão esventrado pela guerra a muitos níveis, mas é importante, enfim, se calhar esta chegada da guerra à Europa e às fronteiras da União Europeia, aliás agora já há um país que é candidato oficialmente à União Europeia, também nos deve fazer recordar que por muito mal que nós estejamos, há sempre pessoas que estão a passar muito pior, e acho que nós devemos todos aos ucranianos que estejam a fazer este esforço por nós, não é? Porque por enquanto nós ainda não estamos a passar este maior mal da guerra. E pronto, e de facto a guerra veio juntar-se ao choque enorme que já tinha sido a pandemia, portanto, de um garrote na produção de bens e no comércio de bens e serviços também, ao nível internacional, e de facto a guerra veio trazer um garrote ainda maior, muito concentrado em dois mercados essenciais, o mercado da energia e o mercado dos cereais e dos fertilizantes, e portanto entra pela economia adentro por duas portas muito essenciais, que é a porta da energia e a porta da alimentação. E de facto, mais uma vez, nós estamos a ter na zona euro taxas de inflação que já não víamos há mais de 30 anos. E mais uma vez, eu estou aqui para relativizar um bocadinho Portugal, como vamos falar de Portugal na segunda parte e dos nossos males. Sim. Mas é assim, nós temos uma taxa de inflação que, enfim, está a bater um bocadinho abaixo dos 10%, mas nos países bálticos ela está nos 20%, porque são países que estão ali mais na esfera de influência da Rússia e por isso mais dependentes da energia e, enfim, que estão com situações bastante mais problemáticas do ponto de vista da inflação. Mas depois esta inflação é sobretudo o reflexo de uma escassez de bens essenciais no mercado, e desse ponto de vista vale a pena lembrar que a África está a atravessar uma crise de fome e que neste momento há um apelo do Programa Alimentar Mundial das Nações Unidas para, de facto, nós nos unirmos enquanto mundo para tentarmos chegar a essas pessoas que estão neste momento a passar privações graves devidas não só à guerra e à escassez de cereais, sendo a Ucrânia um dos celeiros da Europa e a Rússia, do mundo e também da Europa, e portanto esses cereais não estão a fluir, por exemplo, para o Médio Oriente, e pronto, eu acho que este é um balanço importante de 2022, foi o ano em que a guerra voltou à Europa e essa guerra na Europa tem repercussões muito graves no mundo inteiro, e vale a pena nós pensarmos que, enfim, esperar que daqui a um ano não estejamos a falar ainda desta guerra e que possamos ter ultrapassado, não sei bem como, certamente não rendendo-se aos russos, como é óbvio. Portanto, eu acho que eu sou a favor de que a guerra acabe, mas que a guerra acabe respeitando os direitos territoriais dos ucranianos, como é óbvio, e a integridade territorial de um país que é neste momento candidato à União Europeia. Uhum. Uma carta de ouros aqui com algum pessimismo também associado, e falavas há pouco, Susana, dessas guerras e dos países que muitas vezes não entram nas notícias cá em Portugal. Há um país que muitas vezes também é aqui esquecido, que é o Irão, mas o Luís Aguiar Conraria fez questão de falar noutros programas durante este ano sobre a resistência iraniana, e as tuas copas, Luís, vão para as mulheres e os homens que têm apoiado esta resistência. Deixa-me só dizer, antes de começares, que o João Marcos de Almeida estava aqui a acenar e a concordar contigo, Susana, com o teu naipe. Mas agora, Luís, a carta é tua. Ora, obrigado. Pois, eu acho que este ano de 2022 nos deu
quer dizer, no meio destas desgraças acaba por nos dar dois exemplos brutais de valentia, que é o caso da resistência que a Ucrânia está a conseguir fazer, apoiada evidentemente, mas que está a conseguir fazer à invasão russa. Quer dizer, isto é uma coisa extraordinária. Imagina que é termos um país invadido por uma superpotência militar, quer dizer, é uma coisa que é inimaginável, mas depois, de facto, o que se passa no Irão é também extraordinário e de certa forma, como aliás chamava a atenção Fernanda Câncio há 2 ou 3 dias no Diário de Notícias, até de certa forma é mais voluntarioso, porque apesar de tudo, quer dizer, se Portugal é invadido, eu acho que eu não teria outra opção que não lutar para defender Portugal, não é? Portanto, faria parte dos nossos instintos. No caso do Irão, não, é uma revolta interna. É uma revolta interna que começou com o caso de uma jovem que morreu, que morreu na esquadra da polícia tinha sido presa por causa de ter o lenço na cabeça mal posto, Mahsa Amini. alegadamente. Obrigado por dizeres o nome dela, ela merece. Mas de facto é tudo interno e não tem apoios nenhuns. Quer dizer, é uma revolta que está a mobilizar o país. Vemos, já há várias pessoas que foram presas, há atores famosos e atrizes famosos que estão presos, já tivemos casos de condenações à morte e que, concretizadas, neste momento agora ainda há vários ainda em fila de espera, e eles não mostram, e aquele povo não mostra sinal de abrandar na sua contestação ao regime, e portanto eu acho isto absolutamente extraordinário e queria chamar mesmo a atenção a isto. Não é o caso do nosso programa, porque quer eu, quer o João, quer nós todos, temos chamado várias vezes a atenção para o que se passa no Irão, mas de facto isto tem acontecido perante o silêncio do mundo. E há um artigo da Bárbara Reis no Público, de há uns dias, 24 de dezembro, que até dói a ler o artigo. Ela escreve que de todos os artigos que escreveu em 2022, os 2 menos lidos foram exatamente os que ela escreveu sobre o Irão. Ela escreve que teve artigos que foram lidos por 100 mil pessoas. No caso dos artigos que escreveu sobre o Irão, foram lidos por 315 pessoas. Ou seja, as pessoas veem este título e não querem saber. E o título deste artigo é sobre o Irão, pode ler, se faz favor. Se faz favor, exatamente. Que claramente é um artigo que nos obriga a ler, mas agora gostava de saber quais são as estatísticas deste artigo. E, portanto, esta luta solitária das mulheres e os homens, eu não costumo entrar muito neste politicamente correto de ser mulheres e homens, mas acho que neste caso é mesmo necessário dizê-lo, porque são lutas, é uma luta até se pode dizer feminista, e, portanto, merecem as nossas copas e a nossa tremenda admiração e vergonha para todos os outros países que têm acompanhado tão mal este assunto. Eu gostava só de dar também de assistir o Luís e sobretudo sublinhar o que eu acho que é uma traição das democracias europeias em relação ao que se passa no Irão. Eu não vi declarações, não há grandes declarações de líderes europeus no Parlamento Europeu, que normalmente dedicam sessões a muitas questões internacionais. Já fizeram algumas resoluções a condenar o Irão, mas não há verdadeiramente um empenho, não se vê um empenho fortíssimo do Parlamento Europeu a apoiar o que se passa no Irão e dos governos europeus. É como se apoiam porque têm essa obrigação de o fazer, mas sem grandes convicções. E isso é lamentável, porque, na verdade, como disse o Luís, há pessoas a lutar pela sua liberdade. E se a Europa não ajuda quem luta pela sua liberdade, então, quer dizer, num continente que quase todos os países europeus viveram em ditaduras no passado, onde é que está a memória histórica e a memória política dos europeus? É essa a minha pergunta. Susana Peralta? Não, eu queria só acrescentar que eu escrevi também aqui há um mês para aí sobre o Irão, mas queria lembrar aqui a Nasrin Sotoudeh, que é uma ativista, uma advogada, ativista de direitos humanos iraniana, que já recebeu o prémio Sakharov do Parlamento Europeu e que este ano, quando ia receber um outro prémio por de ONGs que trabalham no âmbito da pena de morte e da luta contra a pena de morte, esta mulher está condenada à prisão domiciliária durante 38 anos,
por ser uma dissidente da política no Irão, e já agora foi condenada também a ser chicoteada, que é uma punição normal naquela teocracia perfeitamente abjeta. E esta mulher, que obviamente não pôde vir à Europa receber o seu prémio, mas tinha um representante, diz o que ela pede é que peço ao mundo que sejam os olhos e os ouvidos dos iranianos durante estes dias difíceis. E, portanto, eu gostava também de mandar-lhe o recado e dizer que aqui no Fora do Baralho nós somos os ouvidos e os olhos dos iranianos, ou temos procurado ser ao longo deste ano. Sim, temos. Só sobram aqui as espadas para o Jorge Fernandes Jorge. E são espadas para a ministra Elvira Fortunato, que disse esta semana que as oportunidades profissionais em Portugal nunca foram tantas. E isto entronca bem no teu balanço do ano, até porque foste falando aqui no Fora do Baralho várias vezes de emprego, imigração, ciência e ensino superior. Sim, eu fui ao longo do ano falando, sempre dando alguma atenção às questões de ciência, que me são muito caras. E acho que este exemplo da ciência ilustra muito bem, digamos, a total ausência de políticas públicas do governo de António Costa, por exemplo, quando comparado com José Sócrates, enfim, com todos os seus problemas, faça-se aqui a justiça, tinha algumas matérias estratégicas, ou pelo menos que ele considerava e enunciava como estratégicas, como a ciência, as renováveis, etc. António Costa é um total vazio de ideias, e a Ministra da Ciência, enfim, veio esta semana a afirmar, foi a cereja no topo do bolo no final do ano, que muito provavelmente nem sequer haverá investigadores e gente suficiente em Portugal para o dinheiro que aí vem. Portanto, está completamente fora de qualquer... Isto é a Twilight Zone absoluta, sob o ponto de vista das políticas públicas. E Elvira Fortunato é muito provavelmente a pior Ministra da Ciência desde que o cargo foi criado em 1995 com o saudoso José Mariano Gago. É pena e para algumas pessoas isto pode ter sido surpreendente, mas Elvira Fortunato fez parte do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, onde pontificavam algumas das maiores luminárias portuguesas da ciência, e ao longo dos anos este Conselho foi fazendo alertas e lançando inúmeros relatórios e documentos com ótimas ideias sobre como reformar a ciência em Portugal. E Elvira Fortunato estava lá, assinou esses documentos todos. Infelizmente parece que quando chegou a ministra, Elvira Fortunato esqueceu-se completamente de tudo o que fez enquanto membro desse conselho, e que era bastante interessante. A sensação que fica é que ela foi das poucas pessoas que António Costa conseguiu recrutar no seu limitadíssimo leque, digamos, de independentes ou de pessoas de fora, digamos, do partido. António Costa está com fortíssimas dificuldades em recrutar por fora do partido, aliás, como vamos falar na segunda parte, e que Elvira Fortunato, acima de tudo, faz-me lembrar Manuel Dias Loureiro, quando ligou ao pai e disse: pai, já sou ministro. Portanto, ela está meramente satisfeita por ser ministra, e é uma ego trip, e espero que seja muito feliz com isso. Infelizmente a marca que vai deixar na ciência vai ser uma catástrofe. Este tipo de coisas pagam-se a longo prazo, e o país vai pagar mais uma vez a total ausência de visão estratégica da ministra e, acima de tudo, do primeiro-ministro. Parece que temos um Ministério da Imigração, Ciência e Ensino Superior. Fazemos só aqui uma curta pausa. Na segunda parte, claro, vamos ter de falar da crise política. Fazemos uma pausa na edição do Fora do Baralho desta semana para atualizar toda a informação com o jornalista Miguel Videira. Miguel, boa tarde. Boa tarde, Filipa. Baixou. Os dados provisórios divulgados esta manhã pelo Instituto Nacional de Estatística revelam que a inflação em dezembro, tendo como referência o mesmo mês do ano anterior, baixou para 9,6%. Em novembro, este valor foi de 9,9%, uma diminuição de 0,3 pontos percentuais. Se retirarmos desta equação o preço dos bens alimentares e energia, então o valor da inflação é de 7,3%, o valor mais elevado desde 1993. E a economia portuguesa antecipa Fernando Medina, vai crescer 6,8% este ano, acima da previsão inscrita no Orçamento do Estado. O Ministro das Finanças, o Ministro da Economia e a Ministra da Segurança Social fazem esta hora um balanço do trabalho dos respectivos ministérios no último ano. No final, Fernando Medina já prometeu, vai responder às perguntas dos
jornalistas sobre a polémica contratação de Alexandra Reis para a Secretaria de Estado do Tesouro. Uma escolha feita depois de Alexandra Reis ter saído da TAP no início do ano com uma indenização de €500 mil. Fernando Medina diz que não tinha conhecimento do caso, apesar do Semanário Expresso ter noticiado em maio a saída de Alexandra Reis da Companhia Aérea Portuguesa. Na altura já se aventava a possibilidade da gestora ter deixado a empresa com uma indenização milionária. Em Portugal, não. A Direção-Geral da Saúde não vê necessidade de impor restrições aos passageiros oriundos da China, caminho que está a ser seguido por outros países. Hoje mesmo, a Ministra da Saúde espanhola anunciou que vai ser exigida a quem viaja da China a apresentação de um teste negativo à Covid-19 ou um certificado de vacinação. A decisão é justificada com a falta de informação sobre a doença em território chinês, o aumento do número de casos e o surgimento de novas variantes. É também notícia esta hora o aviso feito pelo Presidente da Associação Empresarial de Portugal. Se a greve nos portos não se resolver, o ano pode começar com falta de alimentos nas prateleiras dos supermercados. O Presidente da AEP, Luís Miguel Ribeiro, apela à intervenção do Governo por forma a que sejam satisfeitas as reivindicações dos sindicatos que convocaram esta paralisação e que estão a provocar, na opinião do Presidente da AEP, uma sangria económica. Há uma dificuldade acrescida para estas negociações. A negociação que estava a ser mantida com os sindicatos era liderada por parte do Governo pelos secretários de Estado, Alexandra Reis e Hugo Mendes, os dois secretários de Estado que se demitiram esta semana. Miguel Videira com a síntese informativa do 12h30 da Rádio Observador. E voilà, temos para a mesa do vosso Réveillon uma indemnização milionária, um saltitar entre empresas públicas e governo. Julgávamos nós, a meio da semana, que era para terminar em demissão forçada da Secretária de Estado, Alexandra Reis, só isso, mas houve um efeito dominó, caiu mesmo o Ministro Pedro Nuno Santos e abriu-se uma crise política neste curto governo de António Costa, com um tempo de vida muito curto. E Jorge, há 2 semanas, quando questionado pelos casos e casinhos na entrevista à Visão, António Costa dizia o seguinte: Dá 2 horas de trabalho aos assessores de imprensa, que se podiam estar a concentrar noutros trabalhos e são ocupados 2 horas a distraírem-se com esses assuntos. Quanto a mim, não perco um segundo com esses assuntos. Quer dizer, Jorge? Bem, eu acho que esta atitude blasé de António Costa sobre a fiscalização política é bem reveladora e acho que mostra bem o que nos trouxe até aqui, na verdade. Eu acho que esta crise política, para além dos aspectos mais específicos que vamos falar mais à frente, e os meus colegas falarão com certeza, resulta de 2 aspectos centrais. Em primeiro lugar, existe uma cultura política que o PS tem cultivado há anos, em que há uma fortíssima promiscuidade entre militantes, familiares. A mulher de Medina está metida ao barulho, por exemplo, neste caso. A utilização de portas giratórias das empresas públicas para pagar favores políticos, aliás, que nos leva a questionar se a decisão relativamente à TAP foi uma decisão verdadeiramente com alguma racionalidade económica ou foi meramente a tentativa de perpetuação de uma empresa pública, na esfera pública, que permitisse continuar a dar estas sinecuras maravilhosas a militantes que depois podiam receber indenizações milionárias. E esta cultura política, claro, quer dizer, são imensos anos no poder, uma quase total ausência de fiscalização política, e de resto eu acho que esta cultura política fica bem visível começa já a ser uma tradição de demissões de ministros importantes ao início da madrugada. Portanto, é um sentimento total de impunidade. Antigamente havia uma demissão de um ministro
que ou esse ministro ou o primeiro-ministro, um deles aparecia, havia uma conferência de imprensa e havia a possibilidade de serem confrontados pelos jornalistas com questões, muitas vezes difíceis. Nesta vez não, agora António Costa inaugurou este estádio superior da impunidade, como o Lenin dizia que o imperialismo era o estádio superior do capitalismo. E, portanto, eles mandam uns comunicados cá para fora e controlam completamente a narrativa e nem sequer são sujeitos a contraditório ou a qualquer controle por parte dos contrapoderes da comunicação social. E o problema de tudo isto é que António Costa não tem qualquer projeto político para o país e por isso estas dificuldades acentuaram-se com a maioria absoluta. O Alexandre Armando Cristo escreveu um texto, na minha opinião, muito bom no Observador, ainda antes todo este problema estalar, sobre António Costa, em que dizia fundamentalmente que as qualidades de António Costa eram meramente úteis num contexto de governo minoritário. Quer dizer, António Costa, isto já sou eu a dizer, é um homem da corte com pouquíssima visão do mundo e do país e cujo principal talento é passar o dia ao telefone a negociar e, quer dizer, ele tem uma perspectiva do poder pelo poder, como aliás se vê hoje. A Manchete do Expresso não é sobre este caso em específico ou sobre o que é que ele vai fazer no imediato para reformar o governo ou reformar o país. António Costa não exclui que concorrer a um novo mandato. Dizer, o importante nesta fase do campeonato, depois deste ano absolutamente horrível a todos os títulos, é dizer que em 2026 ele talvez queira concorrer novamente. E, portanto, a maioria absoluta blinda ao governo de quaisquer problemas no apoio parlamentar. E, acima de tudo, impossibilita Costa de culpar os parceiros parlamentares pela ausência de reformas. Quer dizer, antes da maioria absoluta, Costa, quando alguma coisa não era possível, havia sempre maneira de fazer um spinning que se dizia, bem, eu até queria, mas o PCP não deixa, ou o Bloco de Esquerda não quer, ou o PSD não tem acordo. Neste momento ele não pode fazer isso e é um homem sozinho, completamente com dificuldades fortíssimas de recrutar politicamente pessoas que estariam noutro contexto interessadas em ir para o governo. Neste momento, qualquer pessoa que queira ir para o governo tem que ser uma pessoa dentro do Partido Socialista ou muito próxima de António Costa, porque os custos políticos e pessoais de ir para o governo são muito mais elevados do que quaisquer possibilidades de servir o país, porque o governo está claramente em descompensação política. Sozinho, António Costa, e de férias, que ainda não falou sobre este assunto. Entretanto, quem já falou foi Marcelo Rebelo de Sousa e nesta altura até está a falar o próprio Fernando Medina. Muita gente tem dito que o Ministro das Finanças tem explicações ainda a dar, mas é uma conferência de imprensa de balanço do ano, com os Ministros da Economia e do Trabalho e da Segurança Social, mas Fernando Medina prometeu já esclarecer também este caso Alexandra Reis. Já lá vamos daqui a pouco, mas como eu dizia, quem já falou foi Marcelo Rebelo de Sousa, que rejeita a bomba atómica. Diz Marcelo, não é claro que surgisse uma alternativa evidente, forte e imediata, uma alternativa de maioria absoluta. João, o próprio PSD concorda com Marcelo, pelo menos Hugo Soares aqui na Rádio Observador esta manhã disse que de facto não é líquido qual seria o resultado eleitoral se houvesse dissolução do Parlamento e eleições antecipadas. É por isso que o slogan é acreditar Luís Montenegro 2026. O PSD também não teria, nem queria ter agora condições para assumir já um governo, tendo em conta também que tem a ameaça de nome Chega. Bom, dois pontos rápidos. Eu sou o PSD, não quero falar muito porque eu quero é falar sobre o governo e não sobre o PSD. Agora, é óbvio que o PSD neste momento não pode ser uma alternativa ao governo, tem uma liderança há 6 meses e eu sempre fui muito crítico de se ir rapidamente para o governo quando se chega à liderança de um partido. É preciso saber construir, demora tempo a construir alternativas e eu prefiro que o PSD fique muito tempo na oposição, o tempo que tem que ficar, e construa uma alternativa válida do que estar com pressas de ir para o poder e para o governo. Não, acho que é muito bom. O PSD precisa de continuar na oposição porque não é ainda uma alternativa ao governo. E aí Marcelo Rebelo de Sousa tem toda a razão. E o PS é que tem que governar. Tem um mandato. Eu disse isto na primeira parte. Tem um mandato para governar. Quer dizer, Portugal não pode ter eleições todos os anos. Foi isso mesmo que Marcelo Rebelo de Sousa disse. Se os ministros são incompetentes, se há problemas, o António Costa que tome conta do partido dele, que tome conta do governo, em vez de estar a dizer aos portugueses que se calhar vai se candidatar em 2026. Não, governa agora. Nós estamos vamos entrar em 2023. 2026 é muito longe. Ele que governe, que faça a sua obrigação. Mas agora, em relação a esta história, eu também gostaria de sublinhar aqui 2 pontos muito importantes. O primeiro ponto, e para mim é uma questão,
é porque é que Pedro Nuno Santos quis demitir agora e há 6 meses não se quis demitir quando houve o problema do anúncio do aeroporto sem se ter coordenado com Foi António um caso Costa. classificado como grave, foi o Um único caso classificado grave, como grave e ele foi pelo humilhado Primeiro-Ministro. publicamente pelo Primeiro-Ministro, e o que se sabe é que o Primeiro-Ministro queria que ele saísse e ele quase que pediu ao Primeiro-Ministro para não sair, e 6 meses depois Pedro Nuno Santos quis sair. Porque se Pedro Nuno Santos quisesse continuar no governo, ele teria continuado no governo, demitia-se o secretário de Estado, que seria o bode expiatório, e ele continuava no governo. Portanto, para mim, a grande questão, é uma dúvida que eu tenho. O que é que aconteceu nestes 6 meses que levou Pedro Nuno Santos a mudar radicalmente de posição e agora quer estar fora do governo e há 6 meses queria estar no governo? Este é o meu ponto e eu não tenho resposta para isto. Pode-se ter sugestões, eu não tenho resposta para isso, uma resposta clara. E isto leva a um segundo ponto. É que a guerra pela sucessão do PS começou, já tinha começado, mas agora intensificou-se e vai ser séria. E já se percebeu que Pedro Nuno Santos vai estar fora do governo, a fazer oposição ao governo. Primeiro, ele agora vai estar calado uns tempos, primeiro vão ser os próximos dele. E ontem já aqui na Rádio Observadora, Ana Gomes, e o alvo será Fernando Medina. Muito, porque basicamente... Pedro Nuno Santos, Alexandre Leitão também já falou sobre isso. E temos tido os pedronunistas aqui já em ação. E o alvo vai ser Fernando Medina, porque basicamente os ataques vão ser... Fernando Medina não teve a elevação para fazer o que Pedro Nuno Santos fez, que foi demitir-se. E Fernando Medina não é capaz de o fazer. A guerra vai começar já. E se calhar quando hoje no Expresso Costa diz que se pode recandidatar em 2026, que está a mandar um recado a Pedro Nuno Santos. Mas a guerra entre Pedro Nuno Santos e Medina vai intensificar-se. A guerra pela liderança do PS vai se intensificar, o que eu acho que ainda vai fragilizar mais o governo. Em relação ao Pedro Nuno Santos, eu sei que muita gente o elogia, mas eu devo dizer que para mim é um mistério. Pedro Nuno Santos é um bluff político. Ele deu nas vistas porque em Portugal, como a maioria dos políticos são mais ou menos cobardes, não tem afirmações fortes, e Pedro Nuno Santos diz assim umas coisas fortes, e na altura da Troika disse aquela história dos banqueiros alemães que ficavam com as pernas a tremer, deu imenso nas vistas. Mas quer dizer, afirmações fortes não fazem um grande político. E o que é que fez? Mas olha que até agora os sindicatos da TAP elogiaram o ministro, a atuação do ministro. Podem elogiar, mas o que nós sabemos garantir-lhes o emprego. O que nós sabemos é que Pedro Nuno Santos foi um secretário de Estado, até agora nunca ganhou eleições, nunca concorreu a eleições individuais para presidentes de Câmara ou para a liderança do PS. É eleito por Aveiro, claro que é. Mas nunca concorreu a eleições. Tá bem, mas isso e é em listas. vai agora continuar como deputado no Parlamento. Claro, mas isso é em listas, é diferente. Onde os políticos mostram que são bons em eleições individuais, se ganham eleições ou não. Pedro Nuno Santos nunca concorreu, até pode ser bom, mas nós não sabemos. Nunca concorreu, nunca ganhou umas eleições individuais. Em segundo lugar, foi secretário de Estado, não era muito difícil. Na altura, o cimento da geringonça era a oposição comum a Passos Coelho. Portanto, Pedro Nuno Santos, o PCP e o Bloco queriam apoiar o governo, quer dizer, Pedro Nuno Santos facilitava as conversas entre os partidos, mas não era uma tarefa muito difícil. E como ministro foi um fiasco. O que é que ele fez como ministro? O que ele tem feito na TAP é um autêntico fiasco. Quer dizer, as sucessivas, as fases de nacionalização, o dinheiro que ele meteu na TAP, as contradições, as contratações, a contratação desta CEO é um erro total. Aliás, resta saber se esta CEO tem condições para continuar na TAP. Ele começou por justificar a despedida do antigo CEO dizendo que uma companhia a dar prejuízo não podia dar bónus. Na altura eram 1,5 milhões de euros, mas a dividir para aí por 150 ou 180 pessoas. Milhões, não? Exatamente, a dividir para aí por 150 pessoas ou uma coisa assim, que daria à volta de entre 6 a 10 mil euros a cada pessoa. Quer dizer, mas no entanto, essa companhia continua a dar prejuízo, ele já pode pagar uma indenização de 500 mil euros a uma única pessoa. Onde é que está a consistência, a coerência de Pedro Nuno Santos como... Não tem coerência nenhuma. Portanto, o que ele diz não é para ser levado a sério. Neste momento, para mim, é uma grande incógnita saber se Pedro Nuno Santos seria alguma vez, pode vir a ser um político de qualidade. E mais, pelo que vi até agora, era muito preocupante que ele um dia fosse líder do PS e primeiro-ministro de Portugal. Entretanto, além de Pedro Nuno Santos, lá está, agora os olhos têm estado aqui postos em Fernando Medina, que está naquela conferência de imprensa, ainda não prestou os tais esclarecimentos, mas Luís Aguiar Conraria, foste buscar um artigo do Expresso de maio deste ano que já indiciava aqui qualquer coisa de suspeito, de facto.
Quer dizer, fui buscar, mas várias pessoas foram, não é? Portanto, esta notícia E tem já sido está, notícia hoje também. Tem sido uma notícia repescada hoje. Exatamente. Mas isto é muito interessante, porque é uma notícia de 26 de maio. Portanto, a notícia era do Expresso a dar conta de que Alexandre Reis ia para a nave. E um dos parágrafos fala explicitamente na questão da indemnização e refere: agora, fontes internas questionam que possa ter saído com uma indemnização milionária para passar para uma entidade pública no setor da aviação. A fonte oficial do Ministério das Infraestruturas, que tutela o setor dos transportes, não confirma a informação. Mas, portanto, isto é interessante porque realmente isto deixa claro que desde maio que o poder político tinha consciência disto. E já estamos naquele caso, já estamos a falar de uma situação tipo aquela em que se vê nos filmes, em que as pessoas dizem por favor, não me contes, que é para eu poder dizer que não sabia de nada. Eu já estou a imaginar o Fernando Medina a chegar a casa e dizer à mulher: epá, não me contes a indemnização, que não me digas quanto é que foi a indemnização, que é para eu poder dizer sem mentir que não sei quanto é que não tinha conhecimento dela. Porque já só assim é que isto é possível. A partir do momento em que isto está no Expresso, e ainda por cima é no Expresso, não é num jornal esconso aqui de Braga, é difícil de acreditar que não soubessem. Só para contextualizar, já falámos aqui 2 vezes da mulher de Fernando Medina, ela que estava à frente dos serviços jurídicos da TAP. Apesar de, na altura estar em licença de maternidade, sim. Exatamente, estar em licença, mas evidentemente, mas também, de acordo com as notícias, era amiga de Alexandre Reis, portanto, é difícil de acreditar que ela não soubesse. E desculpem lá, eu sei que não é politicamente correto andar aqui a misturar maridos e mulheres, mas também é difícil de acreditar que o marido não soubesse. Quer dizer, o PS é que os mistura, Luís, não és tu. É verdade, o PS é que os mistura tudo. Mas isto, e isto também liga àquilo que já muita gente vinha a dizer na última semana, que era que correr com o administrador, isto não é uma decisão do presidente da administração, não é uma decisão do CEO, quer dizer, o acionista tem de participar. E, portanto, obviamente que o acionista neste caso é o Estado, e, portanto, já sabemos que o secretário de Estado, Hugo Mendes, sabia, e, portanto, daí as demissões do Ministério das Infraestruturas. Mas é bom lembrarmos que a TAP tem dupla tutela, não é só o Ministério das Infraestruturas, é o Ministério das Infraestruturas e também o das Finanças, como é óbvio, e é evidente que um assunto destes é acompanhado pelo Ministério das Finanças. E a Secretária de Estado em causa até era a Secretária de Estado do Ministério das Finanças. Mas, sim. Não, mas há aqui uma questão interessante, porque ontem o João Leão, que é o ministro que na altura tinha a pasta, ele nega ter conhecimento, ter sabido da indemnização. E ele vai mais longe e ele fala de um seu secretário de Estado. Ele diz: eu e o Miguel Cruz, que era um dos seus outros secretários de Estado, fomos surpreendidos. Repare-se, ele diz: eu e o Miguel Cruz fomos surpreendidos. Ora, o que é interessante é que ele tinha outro secretário de Estado. E esse outro secretário de Estado que ele não refere é João Nuno Mendes, que é atualmente secretário de Estado do Medina. E era exatamente o secretário de Estado que era o secretário de Estado das Finanças e do Tesouro, e que viu parcialmente as suas funções passarem para Alexandre Reis. Portanto, é muito difícil de acreditar que Medina não soubesse disto. Quer dizer, acredito que não haja um e-mail, acredito que não haja um documento escrito. Quererem-me convencer ou quererem-me dizer que Medina não sabia disto tudo quando tinha um seu secretário de Estado diretamente envolvido, quando tinha a mulher envolvida, acho que é fazerem-nos de parvos. E é uma coisa que me chateia quando nos fazem de parvos. E, portanto, a não ser que estejamos naquele caso em que ele diz explicitamente às pessoas: não me contem, que é para eu poder dizer que não sei. Mas aí estamos a falar de uma ignorância ativa e não de uma ignorância passiva, e nesse caso ele é igualmente responsável, é como se soubesse, e portanto eu espero que os estilhaços não fiquem por aqui. A ver, vamos o que diz Fernando Medina. Susana Peralta, ontem, além da saída de Pedro Nuno Santos, aqui na emissão especial da Rádio Observador, disseste que a Presidente da TAP e o Ministro das Finanças são quem tem, lá está, mais explicações a dar agora. Também eles deviam demitir-se? Deixa-me só acrescentar uma coisa àquilo que o Jorge disse logo no início, quando estava a falar desta ideia
do Comitê de Festas das Comadres da Sacristia, que no fundo é esta clique que nos governa, que ele se esqueceu de um elemento, para além da mulher do ministro e depois da secretária de Estado, que já fez tudo em um par de botas no setor público e agora também serve para secretária de Estado, é que há também a Sociedade de Advogados do irmão do Presidente. Atenção, Jorge, esqueceste Muito bom, exatamente. Há muitas linhas cruzadas aqui. E que foi, de facto, Marcelo a primeira pessoa que veio a público, julgo eu, pelo menos segundo o que eu li no Observador, que falou, em primeiro lugar, da questão de Alexandra Reis ter pedido até uma indenização superior e ter ficado satisfeita com apenas 1/3. Não falou em valores, mas deu essa ordem de grandeza, sim. Exato, não falou em valores, mas digamos foi a pessoa que sugeriu que havia um pedido superior. Pronto. E, portanto, de facto, eu acho que é mesmo isso. Acho que é mesmo o Comitê de Festas das Comadres da Sacristia, acho que é uma boa imagem para o nosso governo e Presidente da República e empresas públicas e todo este caldinho em que andamos metidos e já agora por onde se vão os parcos euros dos portugueses e das portuguesas. Bom, para responder à tua pergunta, quer dizer, eu acho que o Luís já aqui falou de Medina, e Medina ainda está-se a escapar entre os pingos da chuva, não sei bem como, mas quer dizer, mesmo que ele não soubesse nada, mesmo que ele tivesse na tal ignorância ativa, e atenção que a ignorância ativa já é conhecimento, porque eu só peço a uma pessoa, não me fales disso, se eu souber que ela tem alguma coisa para me contar que eu não quero saber, portanto, mas isso o Luís já explicou melhor que eu. Há outro problema que é, ele vai chamar para a sua secretária de Estado do Tesouro uma pessoa que vem de empresas públicas e, sobretudo, uma empresa pública que está a receber injeções substanciais de dinheiro público, que é a TAP. Logo aí me parece que há um conflito de interesse evidente, potencial pelo menos, e que ele tem de fazer o seu trabalhinho de casa para ir ver, bom, esta pessoa saiu da TAP há pouco tempo, como é que foi a saída dela, não é? Portanto, mesmo no mundo em que a mulher dele não era dos serviços jurídicos, e eu vou dar de barato que ela estava em licença de maternidade, eu tive várias licenças de maternidade e sei bem que a pessoa está com a cabeça noutro sítio, mas quer dizer, há essa due diligence que ele tinha de fazer, quando contrata uma pessoa para secretária de Estado, enfim, vai buscá-la, sabendo que ela vem da TAP e que ela vai passar cheques para a TAP. Portanto, isso é perfeitamente problemático. Só por aí Medina devia-nos muito mais explicações do que aquelas que ainda não nos deu. Aliás, não deu. Olha, mas, Susana, deixa-me só dizer uma coisa. A senhora esteve de licença de parto, mas já não está. E quando as pessoas saem da licença de parto, depois informam-se do que se passou. Sim, e quando há escândalos sobre o tempo em que lá passavam, elas informam-se. Quer dizer, claro. O Medina não ter sabido nada até ontem, mesmo que a mulher não soubesse nada durante o tempo de licença de parto. Da TAP também. Está bem, e apagou a agenda. Mas Luís, eu concordo. Eu acho que o Luís tem toda a razão em relação ao Medina, tem toda a razão. É muito difícil o Medina não saber isto, até porque, como disse a Susana, quando se entrevista, quando se fala com uma pessoa para ser convidada para secretária de Estado, é óbvio que tem que se falar sobre estas questões, mas alguém passa pela cabeça que um ministro vai convidar uma pessoa para ser secretária de Estado e não discute este tipo de coisas sobre o seu passado recente. Portanto, de duas uma, ou Fernando Medina sabia e está a mentir, ou não sabia e é profundamente incompetente, porque tinha a obrigação de saber. Portanto, das duas uma, ou é mentiroso ou é incompetente. Talvez seja as duas coisas, aliás. Não é? Vai para lá da incompetência, porque é uma questão de não acautelar um potencial conflito de interesses bastante problemático. É irresponsabilidade perante o interesse público. Depois, parece-me que a CEO da TAP e, enfim, a sua restante equipa não disseram a verdade, manifestamente não disseram a verdade no comunicado à CMVM, não sendo eu uma especialista de direito das sociedades, mas parece-me bastante problemático, porque foi informado que esta senhora saía da administração porque, enfim, por razões pessoais, por aqueles eufemismos que se encontram nestes momentos, mas então não lhe pagavam a indenização, se lhe pagaram a indenização e agora vêm dizer que não, que afinal ela foi corrida, então mentiram à CMVM. Portanto, isso já me parece mentiram, verdadeiramente. Claramente. Como é que isso é possível? Exatamente. E depois, como é que é possível? Extraordinário, uma pessoa que está a gerir uma empresa pública intervencionada que já nos chupou, peço desculpa pelo termo, desculpa Joker, eu sei que não gosto das coisas, 4 mil milhões de euros quase, o que é isso num país com carências fundamentais? Não é uma espadela barata. Quando entrei no Observador, sim, é uma espadela cara, e quando eu entrei realmente no especial do Observador foi numa edição improvisada da Tempestade Perfeita, e portanto estava a Vera Gouveia Barros e o António Nogueira Leite que percebe imenso de governança de sociedades e de empresas públicas e que disse que o facto de as finanças virem agora a alegar que não estavam a par deste pagamento, que isso torna o ato nulo, disse António Nogueira Leite, e estou a citá-lo e não tenho nenhuma razão para
ajudar, ele sabe muito mais disto do que eu. Portanto, quero dizer, se isto faz o ato nulo, mais uma vez, João Leão veio fazer estes esclarecimentos, o Luís já falou deles. Então, será que João Leão está a mentir? Então alguém tem que vir dizer que ele está a mentir e explicar como e mostrar o documento onde foi notificado o Ministério das Finanças. Não me parece que João Leão conhece esse risco, portanto, eu acredito que ele está a dizer a verdade. Ora, nesse caso, então este ato é nulo. Então vão lá buscar o meio milhão. Portanto, é evidente que a administração da TAP também meteu aqui a pata na poça, pelo menos em 2 momentos cruciais, na comunicação à CMVM onde mente e no facto de não ter notificado, até prova em contrário, o Ministério das Finanças, que tem uma tutela sobre a TAP e portanto, parece-me óbvio que há aqui de facto dois atores chave, peço desculpa, neste enredo, Fernando Medina e a CEO da TAP, que estão a tentar escaparem dos pingos da chuva, e isto não pode ser, devem-nos contas, claro que nos devem contas. Tem de haver mais explicações, há muitas dúvidas, como percebemos. Foi um final de ano com um grande rebuliço, nem sequer vamos arriscar aqui apostas para o próximo ano, só temos mesmo um desejo, que é continuar fora do baralho com os nossos ouvintes. Bom ano para todos, até 2023.